Olá, gente. Estamos aí para mais um encontro da disciplina Metodologia Científica, Metodologia da Pesquisa, como queiram. Comigo aqui, professor Misael Amaral, doutor em História. A gente está trabalhando, então, metodologia científica para o curso de graduação em Pedagogia e tratando, né, desses passos iniciais de entender o fazer científico, a metodologia científica, os aspectos de pesquisa, tipos de pesquisa. Agora, nesses primeiros momentos, na verdade, é interessante nós fazermos uma revisão histórica, uma revisão uh, acerca de como esse pensamento científico ele foi sendo originado, ele foi sendo moldado para que a gente chegasse ao mundo ocidental que a gente tem hoje, a esse pensamento crítico, que nós temos esse pensamento crítico, né? Por mais que você, às vezes as pessoas falam assim, né? Eu não gosto de filosofia, não gosto dessa coisa, né, científica, ciência. Olha, se você algum dia já pensou nas três perguntas principais do mundo, que é de onde eu vim, por que, que eu estou aqui, para onde eu vou, você já filosofou, já, já, já exerceu aí o ofício da filosofia. E quando a gente fala assim para alguém, eu gosto muito de dar um exemplo. Imagina eu chegando aí no Rio de Janeiro, estou aqui em Petrópolis, e chegando no Rio de Janeiro, sei lá, na Presidente Vargas, e no meio das pessoas eu falo, olha gente, acabei de ver ali um elefante cor-de-rosas com listrinhas azuis. As pessoas iam no mínimo olhar e falar, olha, interna, né? Tá com problema, então cheirou, tomou alguma coisa. Por que isso? Porque nós hoje, intuitivamente e pelo formato da sociedade que a gente tem, uma sociedade pautada no pensamento científico, nós somos questionáveis, nós somos pessoas com um espírito inquisitor o tempo inteiro dentro de nós. Será que tanto que a gente fala assim, pessoal, isso não tem lógica. Quando alguém fala algum tipo de absurdo louco, isso não tem lógica. Bem-vindos, então, ao pensamento científico, sobretudo pautado na cultura e no cerne do pensamento grego, para a gente, né, no pensamento ocidental. E aí, esse pensamento grego, né, essa coisa dessa grande diferença entre o senso comum, o que é o senso comum? É o que todo mundo está fazendo. Mas por que está fazendo? Não sei, porque meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim. Tá, mas por que eles faziam assim? Esse porquê, esse aspecto de curiosidade, esse aspecto de perguntar, isso é essencialmente um aspecto científico, né? É muito interessante, a gente percebe, pessoal, com quem tem filhos pequenos aí, né? Que as crianças começam a, mas por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca, né? São perguntas, assim, muito genéricas e que para a gente explicar é complicado, mas essa essência, né? Essa coisa de o porquê, do porquê, isso ah, de um modo sistematizado, de um modo organizado, é pautado por Sócrates, lá no quinto século antes de Cristo, né, 400 e tantos anos antes de Cristo, portanto, há quase 4.000, perdão, há quase 2.500 anos atrás. Sócrates ele chama essa metodologia de maêutica. Maêutica. O que é a maêutica? É essa coisa de perguntas e respostas. A pessoa faz a pergunta, você responde, ela em cima da sua resposta faz outra pergunta e assim sucessivamente. Então, assim, gente, eu não quero me ater e me aprofundar, né, nas questões filosóficas e científicas gregas, porque a gente não tem tempo para isso, infelizmente, né? Mas para a gente pensar um pouquinho que nós que estamos adentrando então juntos aí a esse universo do fazer científico, tem muita coisa que a gente acha, vamos fazer assim porque eu acho, não. Na ciência isso não vale. Pro cientista isso não. Baseado em que método?
Baseado em, em qual teoria? Qual foi o caminho? Qual foi a pesquisa que você utilizou para poder chegar a essa conclusão que você está explicitando? Então, esses são os detalhes, e o berço disso aí, para nós na civilização ocidental, e aí quando eu falo civilização ocidental, pense na Europa para cá, né? Para América, América do Norte, América Central, América Latina, de modo geral. Para nós é isso, né? Essa coisa de saber o porquê, como funciona, porque antes predominava o senso comum, predominava o aspecto puramente religioso, no sentido de que hoje teve um maremoto, hoje o mar está revolto porque Poseidon está chateado com alguma coisa, temos que fazer, Poseidon, o deus grego do mar, né? Temos que fazer algum sacrifício para ele. Hoje está muita tempestade no céu, raios e trovões. O deus dos céus, chamado Zeus, estou dando exemplo da filosofia grega, tá? Mas isso se reflete em outras culturas, a egípcia, a babilônica, etc. É só para a gente ter uma noção de que essa coisa de que de onde começa, por que tem um raio, por que o barulho do raio só aparece depois, né, que a luz acontece. Então, para eles, isso era muito complicado na antiguidade, né? Tales de Mileto, da cidade grega de Mileto, foi o primeiro a questionar essas questões, enfim. Onde eu quero chegar, gente? O pensamento científico que a gente hoje é tributário, que a gente tem ele como basilar da nossa sociedade, visto aí essa questão toda da pandemia que a gente está vivendo, por isso que a gente está aqui até virtualmente, né? Mas essa grande discussão, utiliza a medicação tal, não utiliza, com a metodologia, o mundo está numa correria científica incrível para a vacina contra, né, o coronavírus, então a Covid-19. Então, perceba comigo que tudo isso é um processo de construção. E a gente então está trabalhando isso com vocês, está percebendo, ou melhor, está fazendo esse processo introdutório, esse introito, para começar a colocar em vocês pitadas ou perspectivas, né, de como nós no mundo acadêmico, nós no mundo científico precisamos nos portar para a gente poder ser coerente com aquilo que a gente está falando em termos científicos, tá? Então, ainda pensando o que seria ciência, a própria Marilena Chauí, que é uma filósofa da USP, ela diz que há algumas concepções, né, sobretudo do que seja ciência, a concepção racionalista, racional, que vem da antiguidade grega, como eu falei para vocês, que isso vai até o século 17 depois de Cristo, quer dizer, olha, 2000 anos aí, né? Vai aí do ano 450, 500 antes de Cristo até 1600. Olha como esse pensamento racional, né? Aquilo que eu falei para vocês, isso não tem lógica, isso é muito aristotélico, né? Aristóteles, que foi discípulo de Platão, que Platão foi discípulo de Sócrates. Mas só para a gente pensar um pouquinho, Aristóteles era esse cara racional, era esse cara lógico. Para ele, tudo tinha que fazer um sentido muito claro racionalmente. Se eu não conseguir explicar racionalmente determinado aspecto, determinado fenômeno, eu não conseguia, então, eu não considerava aquilo como ciência. Então, a partir então, do século XVI, XVII, 1500 e pouquinho, 1600 e pouquinho depois de Cristo, a gente tem a ideia do empirismo, né? Sobretudo na medicina, a própria medicina, ela começa a trabalhar muito essa questão, sobretudo no século XIX. O que é o empirismo? O empirismo ele percebe os aspectos científicos a partir dos aspectos sensitivos nossos, né? A partir da visão, do olfato, do tato. Por isso o empírico vem de experiência. Ou o aspecto a partir do século XX chamado
construtivismo. Para a gente ser objetivo, a ciência ela se dividiria então nesses três aspectos do fazer científico: o aspecto racional, o aspecto empírico, através da experiência, o aspecto racional, através da razão, do intelecto, e o construtivista, que é um processo de construção, ou seja, abarca um pouco tanto do empirista quanto do racionalista, mas ele vai sendo construído, então. Então, há alguns aspectos, né, que são importantes e relevantes para o fazer científico, que é o quê? As observações. Eu preciso observar os fenômenos, eu preciso ser neutro. Mas eu queria tanto que desse isso aqui, que o resultado fosse assim, porque eu gosto. Olha, o cientista precisa ser neutro. Processo de indução e dedução, só para vocês terem uma ideia, é como se a gente pegasse um aspecto particular e generalizasse isso. Todo cachorro possui rabo, tá? Todo cachorro possui rabo. Então, o Chihuahua, que é um cachorro, terá rabo. Ou um pastor alemão, que é um cachorro, terá rabo. Ou seja, peguei um aspecto geral, dedução, e quando eu fui para o aspecto particular, eu explicitei exatamente isso. Gente, apenas exemplos bem tranquilos para a gente poder caminhar nessa ideia, né, do fazer científico, tá bom? Então a trajetória da ciência vem da antiguidade clássica. Quando eu falo antiguidade clássica, eu estou falando de Sócrates, Platão, Aristóteles, desse período histórico aí. Uma coisa que eu ensinar a vocês: todas as vezes que nós formos estudar quaisquer aspectos científicos da educação, da história, da matemática, eu preciso me localizar temporalmente, eu preciso ter na minha cabeça um recorte temporal. Isso aconteceu quando? Nesse período. Por quê? Porque as coisas mudam, né, ao longo do tempo. E eu preciso também ter um mapa, porque dependendo das regiões geográficas que eu tenho culturas diferentes, né? Uma coisa que é interessante, por exemplo, aqui do Petropolitano, quem vem aqui a Petrópolis, já teve a oportunidade de visitar aqui a cidade, percebe que as pessoas obedecem realmente à faixa, né? A pessoa entrou na faixa aqui de pedestres, os carros param, 99% deles param, coisa que não acontece muito no Rio de Janeiro, ou não acontece no Rio de Janeiro. Isso é questão cultural, tá bom? Então, assim, na Antiguidade Clássica, a gente percebe, então, a ramificação da filosofia para a compreensão dos fenômenos naturais, claro, né? E destaque para a medicina grega, tá bom? A partir do século, então, 17, há um aumento do poder explicativo do processo de previsibilidade das coisas, e aí as coisas começam a serem tratadas, a acontecer de um modo muito mais científico, tá bom? Vou só citar nomes aqui para vocês, não quero entrar em detalhes, mas só para a gente saber desses filósofos e cientistas, né? O Francis Bacon, do século XVI e XVII, era um empirista, tá? Ele trabalhava então essas questões, né, dos sentidos. O René Descartes, que era o pai da filosofia moderna, René Descartes é o pai da filosofia moderna, que trabalhava muito a razão, cogito ergo sum, né, do latim, penso, logo existo, a questão do intelecto. Ele associa a questão da razão, da racionalidade à própria existência. O John Locke, que era o inglês, o René Descartes era o francês, o Francis Bacon também era o inglês, o John Locke, que era um empirista, também inglês, e o David Hume, que era o escocês, que é empirista também. Só para citar, tá, gente? Então tem o outro, Immanuel Kant, que ele vai buscar sintetizar tanto o empirismo quanto o racionalismo. A gente chega no século XIX, né? E aí, século XX, Augusto Comte, que era um racionalista, positivista, né? Para ele, o progresso estava relacionado à questão da ordem. A gente tem isso muito claro para nós, por exemplo, na nossa bandeira do Brasil, a bandeira nacional. Está escrito lá, ordem e
progresso, influência dessa corrente científica chamada positivismo. A gente tem outros e outros e outros e outros, tá, gente? Mas, enfim, eu quero me ater aqui a um que ele sobretudo, foi um filósofo e um cientista do século XX, que é o Thomas Kuhn. Thomas Kuhn está lá no slide, o nomezinho dele direitinho, com a perspectiva histórica de entender a ciência. Ele tem uma obra chamada A Estrutura das Revoluções Científicas. Como é que era isso? A estrutura das revoluções científicas, ele vai destacar como a ciência foi sendo mudada, alterada ao longo do tempo. Como que a cultura, como que os fenômenos foram mudando o fazer científico ao longo do tempo. Tá? E ele destaca, sobretudo, um termo que eu quero falar com vocês aqui, que chama-se paradigma. O que é paradigma para Thomas Kuhn? Quando a gente fala a palavra paradigma no sentido normal, paradigma seria um modelo, uma regra, um parâmetro. Mas para Thomas Kuhn, paradigma é o seguinte: é um conjunto de regras, de normas que determinado grupo social, então uma família, um grupo de amigos de trabalho, enfim, então é um conjunto de regras, normas que um determinado grupamento, né, social, ele estabelece para conviver. E quando a gente perpassa esse aspecto para o aspecto científico, ou seja, então eu teria um agrupamento social de cientistas que elaboram o que? Regras, normas de pesquisa, caminhos a serem traçados para que o desenvolvimento científico aconteça. Tá bom? Então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, aprofundar ainda, então, essa questão, então a gente tem dois motes interessantes. Eu tenho o fazer científico e eu tenho o pensamento comum. O que é o senso comum? Aquilo que eu já falei para vocês. O senso comum é o que todo mundo acha que tem que fazer, porque é assim que faz. É o manga com leite. Manga com leite faz mal. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar disso. Manga com leite mata. Manga com leite faz mal. Tá, mas por quê? Quando você vai estudar, né, a origem disso, isso aí vai lá no século, sobretudo XIX, no período de escravidão no Brasil, onde acho que eu comentei nisso no outro vídeo com vocês, eu tinha uma fartura muito grande de manga, né? Muitos pés de manga, sobretudo aqui na área do Vale do Paraíba, do Sul, e o leite era algo raro, né? Então, o que os senhores fizeram? Olha, para os escravos, se você tomar o leite e comer manga, chupar a manga, depois você vai morrer ou vai passar muito mal. Por quê? Porque quem ordenhava lá, né, enfim, as cabras e as vacas para o leite eram os escravos, né? Era assim, sinhazinhas, né? Então, olha que interessante a gente pensar e começar a perceber como é importante entender a origem das coisas. A gente vai já dar um feedback para vocês importante e relevante acerca de um dos desdobramentos desse aspecto do fazer científico. Então, o senso comum seria isso, tá bom? O senso científico, né, a ideia do fazer científico é falar por quê? É a curiosidade, é querer entender por que é feito desse modo. Tem um outro jeito de fazer? Eu posso tentar de outra forma? Isso é o pensamento científico. E é interessante quando eu penso em ciência versus políticas públicas, por exemplo, elas são diferentes, embora podem ser complementares e deveriam ser, né, complementares. Porque quando eu penso, por exemplo, uma das coisas que tá notória para a gente nesse período de pandemia, por exemplo, é essa viagem sem volta. A gente já embarcou nessa viagem do desenvolvimento tecnológico, sobretudo das tecnologias virtuais. Aqui a gente está trabalhando isso, né? E aí, sobretudo, a internet, a melhoria da internet, a melhoria de velocidade de conexões. E isso não tem volta, gente. Isso não tem volta, isso já foi, né? Então, assim, pensar políticas públicas nesse sentido é fundamental, né? E aí a gente vai de novo para a questão dos paradigmas,
Então, o que é o paradigma, segundo esse cara Thomas Kuhn? É essa ideia de entender que a gente tem regras que a gente estabelece, mesmo que sejam intuitivas. Você tem paradigmas na sua família. Tem coisas que acontecem na sua família. Você tem paradigmas no teu ambiente de trabalho. Né? São coisas que são feitas e estabelecidas, mesmo que intuitivamente, mesmo que isso não esteja escrito, mas a gente obedece. Para quê? Para conviver. Tá bom? E aí onde eu quero chegar para o finalzinho desse nosso bate-papo, dentro desse pensamento científico, eu divido, ou eu tenho 3 aspectos que são muito relevantes, muito importantes para a gente pensar, para a gente caminhar e trilhar essa estrada, essa jornada acerca do que é ciência, do que é o fazer científico, tá? Seria então o quê? A questão, são 3 questões então, ou 3 aspectos. Então a questão ontológica, a questão epistemológica e a questão metodológica. Calma, é aquilo que eu disse a vocês. A gente vai aprender palavras novas, novo vocabulário, né? Vocês estão adentrando a um novo ambiente, a um novo mundo, que é o mundo científico. Então, esse mundo ele tem códigos, ele tem gírias, ele tem palavras que são naturais a eles, tá bom? Então, essas palavrinhas, elas de início assim são complicadas, né? Mas daqui a pouquinho vocês vão estar falando disso com muita naturalidade, é um processo, tá bom? Então, o que seria essa questão ontológica? Questão ontológica, isso vem lá da filosofia, tem muito a ver com a essência do fenômeno. É a natureza do ser, a existência, a realidade. Se eu pudesse definir mais claramente, dizendo de outro modo, seria a consciência que o indivíduo tem. Então, eu, Misael, eu tenho um ser ontológico, eu tenho uma característica própria minha, eu tenho uma questão de consciência própria. A Maria, o Antônio, vai ter outra, tá certo? Então, e dependendo de como seja essa minha essência, eu vou ter uma visão de mundo, eu vou ter uma visão do que seria o fazer científico. A gente vai aprofundar isso nas próximas aulas, mas fiquem tranquilos. Então, seria a essência, seria a consciência que o indivíduo tem, isso seria a questão ontológica. O que seria a questão epistemológica? A gente acabou de dar um exemplo aqui com a questão lá da manga com leite. A manga com leite é o senso comum, é o que todo mundo acha que acontece. Tá, mas por quê? De onde vem isso? Esse processo investigativo de construção do conhecimento do humano, por que é assim? Quais foram os fatores que levaram as pessoas a pensarem desse modo? Isso é epistemologia. Então vai tratar o quê? Das indagações, de proposições, o que é o conhecimento humano, o que é a natureza, como é que eu posso, como é que foi construído o processo, tá? O que eu posso conceber disso, o que eu posso conhecer disso, como eu posso transmitir esse conhecimento, tudo isso, ou seja, tudo que abarca o aspecto do conhecimento humano, e aí, sobretudo, no aspecto científico, no aspecto de métodos que esteja relacionado a pesquisas, isso é epistemologia, ou é a questão epistemológica. E a questão metodológica, por fim, que a gente já discutiu nela, né, alguns momentos, é o caminho que você vai escolher. Tá, eu vou tratar esse... vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu não consigo fazer uma análise, um diagnóstico, vamos botar assim, por exemplo, de alguém que tem algum distúrbio emocional, crise do pânico, né, síndrome do pânico, depressão, com os mesmos mecanismos que eu utilizo no laboratório para chegar a uma vacina do Covid-19, por exemplo. São métodos diferentes, ok? A gente vai trilhando, né, essa questão científica, pesquisa, que é o tema da nossa disciplina,
mas todas são científicas? Sim, mas utilizam caminhos e trajetórias diferentes. Tá bom? Pessoal, hoje a gente fica por aqui, a gente caminha um pouquinho mais à frente, tá? Para a gente chegar a desenvolver essa ideia de raciocínio, de questões científicas. Aqui é só um en passant, né? Apenas um breve comentário do que está disponível no material para vocês, que são os slides. Estudem, façam os fóruns, é importante que vocês participem dos fóruns e quaisquer dúvidas é só colocar lá para a gente poder se ajudar e crescer juntos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.